Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar sobre a intercessão e a misericórdia de Deus. A história que é narrada é a história de Moisés, onde havia retirado o povo e levado ele para o deserto para se afastar da escravidão. E esse povo acabou se afastando do propósito que Deus havia imposto a eles. Deus havia entregado a esse povo orientações para cumprirem aquilo que deveriam fazer para alcançarem a terra prometida. E logo no início, após saírem da terra que eram escravizados para o deserto à procura da terra prometida, acabaram adorando um animal de metal. Fizeram um animal de metal, um boi de metal, e começaram a render adoração a ele, e não adoração a Deus, ao Deus que Moisés havia os instruído a seguir. Mas Moisés continuava firme e reto nos caminhos de Deus e não acompanhou esse povo. E por isso Deus se aproximou de Moisés e disse a ele que iria destruir aquele povo, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Apenas alguns tinham no seu coração a verdade de Deus e assim foram salvos. E ali, na mesma situação, Moisés se encontrava. O mesmo aconteceu com a Arca de Noé. Havia todo um povo corrompido e apenas alguns Deus escolheu para poder salvar. Então Moisés havia tido todo aquele trabalho de retirar aquele povo para poder ser salvo, e seria perdido todo aquele trabalho porque o povo já havia logo se corrompido no início da trajetória pela busca da terra prometida. Porém, aí que entra a intercessão. Moisés, conversando com Deus, através de suas orações, através do contato que tinha, a comunhão que ele tinha com Deus, pediu que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E pediu a Deus que desse a ele a oportunidade de poder transformar aquele povo em um povo de Deus. E Deus, assim, tendo compaixão de Moisés, ouvindo as orações de Moisés, acreditando na capacidade de Moisés de trabalhar e buscar salvar aquele povo, deu a ele a oportunidade de tentar novamente, de ir atrás daquele povo e resgatá-los do pecado, de resgatá-los da perdição. Nós, às vezes, nos dias de hoje, passamos por situações muito parecidas. Às vezes entramos na igreja, saímos do mundo do pecado, entramos na igreja e passamos a viver uma vida de santificação. Mas pouco tempo depois, voltamos a nos corromper novamente com os pecados do mundo. E é muito fácil cair nos pecados, principalmente quando nós temos uma trajetória pequena dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé. Aqueles que decidem trilhar os caminhos de Deus, eles devem percorrer um caminho muito longo, ou seja, até a morte, para poderem alcançar a vida eterna. Mas aqueles que viveram a vida de pecado durante muito tempo e decidem trilhar o caminho de Deus, começam a tropeçar no início. E quando começamos a tropeçar no início, isso é muito ruim porque nós sempre voltamos piores para a vida do pecado. E em consequência, quando nós voltamos para a vida de Deus, nós voltamos ainda mais enfraquecidos, tendendo a querer voltar novamente para o pecado. Comum na nossa vida, no nosso cotidiano, e nós sabemos muito bem disso. Relacionamentos, às vezes, que tentam se desfazer por causa de traições, por causa de amantes. Às vezes a pessoa consegue abandonar aquela situação que acaba destruindo a sua família e levar isso para a vida de Deus, tentando se resgatar de todos os pecados que havia cometido, e em pouco tempo depois volta novamente a ter relações de traições com outras pessoas, traindo as suas esposas, os seus filhos, destruindo a sua família novamente, porque não consegue se manter na vida de Deus. E o pior é que às vezes se estende isso para mais relações. Às vezes uma pessoa consegue estar casada com uma e ter relações com mais 10 pessoas.
E com isso as consequências são gravíssimas. Quando não engravida, uma pessoa pode estar muito bem pegando uma doença sexualmente transmissível. E para piorar, às vezes levar isso para sua esposa para dentro de casa. São situações que nós sabemos que acontecem e que nós podemos passar. Moisés estava nessa situação, na qual o povo acabou criando um bezerro de metal e adorando ele, e assim acabou contaminando até as pessoas que estavam à sua volta, fazendo com que todo aquele povo começasse a adorar algo que não estava direcionado ao convite de Deus. Moisés tinha a esperança de poder resgatar esse povo e dessa forma pediu a Deus a misericórdia. E recebeu de Deus a misericórdia e recebeu dele a oportunidade de tentar resgatar esse povo. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tirastes da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Veja que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra teu povo? Que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo responsorial é um pedido a Deus de misericórdia por nós que somos tão pecadores. Muitas vezes nós tentamos trilhar os caminhos de Deus, somos convidados a viver aquilo que Deus quer que nós possamos viver e sabemos muito bem que é melhor para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos instrui a viver pelo nosso coração e pelo Espírito de Deus que há dentro de nós, nós sabemos que é melhor. Porém, dificilmente nós conseguimos nos sustentar nos caminhos de Deus. Nós temos o hábito de tendenciar a cair ao pecado. Na primeira oportunidade, principalmente aquelas que nos fazem fraquejar, nós caímos muito facilmente. Por isso é importante nós reconhecermos quais são as nossas fraquezas. Muitas pessoas sabem que, às vezes, suas fraquezas são os relacionamentos. Às vezes, aparecem em suas vidas situações nas quais ela quer trair a sua esposa ou trair o seu marido. Para outros, são o uso de drogas. Então, a primeira oportunidade que alguém aparece com algum tipo de droga com essa pessoa, ela acaba se utilizando disso aí. Outros são as bebidas, outros são cigarros e vícios em gerais. A cada situação, nós sabemos muito bem que podemos cair em pecado. Se você se reconhece dentro das fraquezas do seu coração, é bom que você se afaste de condições e situações que possam te fazer pecar. Um exemplo comum é, se você tem tendência a querer roubar ou retirar alguma coisa das pessoas, procure se manter afastado de situações que possam te colocar à prova. Por isso, fique sempre
onde há pessoas, fique sempre próximo de alguém para que essa pessoa possa te ajudar a ver você e te monitorar para que não caia em tentação e pecado. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Construíram um bezerro no Horobe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã, fez tantas obras admiráveis. No Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça, se não tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a prova da existência de Deus. Nós só podemos provar que Deus existe através de algum testemunho. E o testemunho que nós temos hoje é Jesus Cristo. Hoje Jesus nos mostra que Deus existe através de situações que nos provam o sobrenatural, nos provam coisas que são impossíveis de acontecer. Mas Deus sempre nos convidou a acreditar nele pelas nossas orações, pelas palavras que Ele nos entregou através de Jesus Cristo. Porém, nós temos extremas dificuldades de acreditar somente em palavras. Nós precisamos de acreditar vendo coisas sobrenaturais. Como sabemos muito bem, Tomé só acreditou que Jesus havia ressuscitado depois que viu com seus próprios olhos que Jesus estava vivo. E nós não somos diferentes de Tomé. A maioria de nós só acreditamos quando nós podemos ver. Assim, Jesus entregou para nós vários exemplos de que nós pudéssemos acreditar na existência de Deus. Jesus, por si, como homem, não poderia realizar aquilo, mas através de Deus ele poderia muito bem realizar qualquer cura, milagre ou qualquer situação que nós conhecemos muito bem. Transformar água em vinho, multiplicar os pães, curar leprosos, expulsar demônios, são atitudes vinda do Pai, vinda de Deus. E as atitudes de Cristo é aceitar que Deus se manifeste nele, de forma que nós possamos acreditar. Jesus veio para ser instrumento de Deus. Ele veio como filho para nos mostrar que Deus é capaz e para nos dizer que ele dava testemunho de Deus através dele. Ele não era Deus, mas Deus estava nele. E dele fez as manifestações para que nós pudéssemos ter o testemunho de Cristo. Nós, na situação que nós vivemos hoje, nós sabemos muito bem que às vezes nós precisamos ser testemunhas de certas situações. E quando nós somos testemunhas, nós somos convidados a dizer a verdade. As testemunhas geralmente acontecem em tribunais de justiça, nas quais nos colocam de frente a um juiz para que nós possamos dizer a verdade nas quais nós assistimos e nós convivemos na nossa situação que nós precisamos de dar o testemunho. Se nós assistimos a um crime, nós precisamos de dizer quem realmente cometeu aquele crime e como foi que aconteceu aquilo. E nós precisamos hoje dar o mesmo testemunho sobre Cristo. Cristo nos deixou através de suas palavras e através das suas ações tudo aquilo que é Deus para a nossa vida. E por isso nós precisamos de dar testemunho de Deus. O testemunho nosso é respeitando os mandamentos de Deus e praticando o mesmo amor que Deus praticou conosco. Deus pode muito bem se manifestar dentro de cada um de nós através do Espírito Santo. Só depende de nós.
fazer as mesmas coisas que Cristo fez, nós também podemos fazer desde o momento em que nós entremos em comunhão com Deus. A partir do momento em que entramos em comunhão com Deus, Deus estará dentro de nós e nós daremos a testemunha de Deus para a vida das pessoas do mesmo jeito que Cristo deu. Um dos grandes problemas para isso é que nós somos muito incrédulos. A nossa fé, ela pode cair muito fácil. Na primeira situação na qual nós podemos cair em tentação, nós abrimos mão dessa comunhão com Deus e nos afastamos de todo o processo, tendo que começar do início para poder alcançar a mesma santificação dos santos que nós conhecemos dentro da nossa igreja. Por isso, pratique o amor de Deus, não caia em tentação, lute todos os dias, assim como todos os santos que a Igreja Católica santificou, para poder alcançar uma comunhão com Deus e ser um imitador de Cristo. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale nada. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim, para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis, então, nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.